Boa noite a todos, graça e paz, igreja, que o nosso Senhor Jesus possa se fazer presente nessa noite na sua casa, que o Espírito Santo dele possa falar firmemente ao seu coração, né? E mais uma vez, né, podemos estar juntos aqui através deste momento de culto que nós queremos ter essa noite, né? Por as situações ainda que estamos vivendo, ainda continuamos aqui através, né, da transmissão via online, até o momento certo, onde quem sabe nós possamos logo estarmos juntos, cultuando ao Senhor na nossa igreja juntos, amém? E que, mais uma vez, né, já em outras vezes que tivemos oportunidades através das lives aí, mas eu quero continuar dizendo que esse ano é um ano onde também o Senhor quer falar ao nosso coração, o Senhor quer ministrar sobre nós, o Senhor quer derramar graça sobre as nossas vidas, está esperando de nós, né, as grandes mudanças da nossa caminhada. Não que Ele venha fazer essas mudanças, não que Ele não possa, mas Ele está esperando as nossas atitudes, as nossas decisões serem firmadas mais e mais com Ele, mais e mais direcionada por Ele. E eu creio que nós receberemos grandes revelações do nosso Deus durante este ano também. Então, mais uma vez, que o Espírito Santo possa realmente ministrar a nós nessa noite, e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós aqui nesse momento tão especial que Ele nos proporciona, e esse privilégio, como eu sempre digo, esse privilégio de nos encontrarmos através aqui, né, do nosso culto que nós preparamos para essa noite, amém? E quero já iniciar o nosso culto lendo um versículo de abertura para nós, e para que o Espírito Santo dele continue a falar através da sua palavra, através de tudo que vier a acontecer. Eu creio que esse culto vai ser abençoado. Creio que esse culto, se nós dermos espaço para o Espírito Santo, falará firmemente ao nosso coração. E nós, mais uma vez, poderemos usufruir da palavra, do agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas, como eu sempre digo, nós temos que deixar isso acontecer, tanto na nossa vida como na nossa casa, onde nós estamos hoje assistindo, juntos um com o outro. Amém? Quero ler uma parte de Filipenses, capítulo 4, ali onde Paulo faz uma exortação no final do capítulo, onde vem falando sobre alguns amigos, né, todos aqueles que acompanharam, puderam caminhar com ele, né, e ele coloca ali realmente um momento muito importante e direcionador nessa parte da exortação, né, para que eles continuem a perseverar, que eles continuem a praticar tudo aquilo que eles aprenderam durante todo esse tempo de caminhada, de conhecimento que tiveram através da vida de Paulo, né? E hoje traz para nós também um bom direcionamento com relação a isso. Filipenses capítulo 4, no versículo 4, eu vou ler até o finalzinho daí. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. Paulo colocando esse direcionamento. Tudo que for puro, tudo que for bom, tudo que for amável, tudo que for digno, façam essas coisas. Pensem nessas coisas, né? E o nosso Deus, que transcende todo entendimento, se revelará e se mostrará a nós de uma forma maravilhosa, conforme as nossas atitudes, a nossa direção que nós queremos tomar. Amém? Então que essa noite possa continuar sendo uma noite especial na graça e na direção do Espírito Santo do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos aqui com os nossos irmãos e irmãs,
através desse culto online, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor, como sempre, está no controle de todas as coisas. Por isso nós pedimos, continua a manifestar da glória, da presença do Senhor. Fala ao nosso coração durante essa noite, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor continue a manifestar a presença do Senhor durante todo esse ano, Pai, que iniciamos aí há pouco tempo. E que nós possamos realmente, Deus, ser servos bons, dignos do Senhor nessa terra, Pai. Fazer a diferença àqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser usados pelo Senhor, ousados na Tua palavra, na Tua direção, para que pessoas possam ser impactadas, pessoas possam ser transformadas pelo Espírito Santo do Senhor que habita em nós, Pai. Por isso eu te peço nessa noite também, Deus, fala conosco, continua a ministrar sobre nós. Tudo que é para o Senhor, esse culto é para o Senhor e que não provém do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. E que somente a manifestação da glória e do agir do Teu Espírito Santo seja pleno nessa noite também, Pai. Recebe esse culto para o Senhor, Pai. E que realmente o Senhor se faça presente mais uma vez junto conosco durante todo esse tempo que nós preparamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e minhas queridas, que nós possamos continuar aí firmes e fortes na caminhada e possamos experimentar realmente daquilo que o Senhor quer nos direcionar durante todo esse tempo. Amém? Quero só continuar aí incentivando os irmãos durante todo esse tempo ainda que temos pela frente. Não sabemos ainda como vai ser essa parte do nosso retorno ainda. Continuaremos aí através das lives até o tempo certo, até o momento certo. Então estaremos continuando fazendo as nossas lives no Facebook da Igreja Boas Novas, e também continuaremos a transmitir nossos cultos de domingo também através do YouTube da Igreja Boas Novas. Então que você possa continuar junto conosco, participando lá nas terças-feiras do culto de oração. Participe conosco, traga seus pedidos de oração. Tem sido um momento abençoado lá, e eu creio que o Senhor tem falado e o Senhor tem ministrado na vida de várias pessoas que têm participado conosco. E aqui também no nosso momento de culto do domingo através do YouTube, eu peço a você que você compartilhe sempre os links, que você mande para pessoas que você conhece, amigos, familiares, né, para que eles possam também receber uma palavra abençoada, né, um momento abençoado através de tudo que nós tentamos e queremos preparar nesse culto, para que essas pessoas possam encontrar, de alguma forma, o direcionamento na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então, faça isso junto com a gente. É fácil, né? É só copiar o link, mandar para alguém, e no momento lá junto podemos todos participar, né, assistindo e tendo esse momento abençoado de culto. Amém? Agora, meus irmãos, nós já queremos partir já para o momento do louvor, né? Então que você possa também nesse momento adorar o Senhor através das canções, através, né, dos louvores. Creio que sempre tem louvores que têm falado a nós, e eu creio que o louvor também sempre fala, ministra sobre nossas vidas, e que esse tempo também é um tempo maravilhoso que nós podemos adorar o Senhor juntos. Então, quero deixar você junto agora com a equipe de louvor, o pessoal do louvor que vai estar ministrando nessa noite. Amém? Pois nascemos para adorar ao Senhor, que possamos nos abrir, nos permitir que Deus venha e realmente transforme o nosso querer, transforme as nossas vontades, de acordo com a vontade dEle, com a vontade do querer dEle. Possamos adorar o Senhor durante esse louvor. Está em teu coração.
diga, eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, a vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Um dos versículos mais famosos da Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que realmente possam adorar em espírito e verdade. Que possamos estar prestando atenção na letra desse louvor e cantando com o nosso coração realmente voltados para Deus. Eu sei que em casa muitas vezes as coisas que estão ao nosso redor fazem com que a gente disperse, mas feche seus olhos, louve com o seu coração, adorando a Deus, que esse é o momento que preparamos para estarmos aqui oferecendo um culto de adoração, um culto realmente verdadeiro para o nosso Senhor. Separe esse momento para isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem nos ver.
acorda pela manhã ou passa o dia com o teu coração entristecido e ao ouvir uma palavra ou um louvor, aquela tristeza se transforma em alegria. Eu sempre costumo dizer que é a voz de Deus falando conosco e transformando aquela tristeza em alegria. E é isso que nós queremos cantar nesse próximo louvor. Que só de ouvir a voz do Senhor, a tristeza vai embora, o coração que estava triste volta a se alegrar e conseguimos mais uma vez vencer um dia. Que você possa abrir o teu coração e receber de Deus essa oração que você vai estar fazendo a Ele. Obrigado, irmãos, mais uma vez por esse período maravilhoso e abençoado de louvor. Obrigado que vocês têm se dedicado aí, têm feito uma grande participação com a gente. Que o Senhor continue a abençoá-los grandemente no ministério de vocês. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas a mover sobre a vida de cada um que tem se dedicado em querer servi-lo com um coração de dedicação. Então que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Isso aí, meus irmãos.
Acho que vocês também puderam adorar o Senhor, puderam, né, usufruir de um tempo maravilhoso de canções, louvores, e eu creio que realmente nós possamos, eu espero que nós possamos ainda continuar a adorá-lo e louvá-lo grandemente todos os dias, não só nesses momentos de culto de domingo, mas durante a semana, escutar canções que exaltem o nosso grande Deus, que elevem Ele aonde Ele merece, acima de todas as coisas, né? E quem sabe logo breve nós possamos estar juntos, louvando e adorando ao Senhor lá no templo, lá junto né, na nossa congregação. Mas eu creio que vai chegar esse tempo e vai ser bênção em nome de Jesus. Agora, irmãos, eu quero partir, né, já direcionar para o momento da palavra do Senhor. Como sempre, né, os irmãos têm participado conosco também, têm trazido uma ministração daquilo que o Senhor tem colocado em seus corações. Eu creio que todo esse momento tem sido um momento muito especial, né, e eu louvo a Deus hoje por mais uma vez poder, né, estar aqui hoje ministrando a nós a palavra, nosso querido irmão, né, e missionário, o Tony, né, que mais uma vez se prontificou aí, né, em poder participar conosco desse culto. Então, que realmente o Senhor venha falar grandemente através daquilo que colocou ao seu coração e abra, né, dê espaço ao Espírito Santo para que a palavra que Ele venha ministrar nessa noite, ela possa realmente falar firmemente ao nosso coração e através disso trazer grandes mudanças, grandes coisas possam acontecer. Porque como a gente sempre fala, a palavra de Deus é viva e eficaz, né, e ela realmente é poderosa para trazer grandes direcionamentos para nós. Por isso, receba agora nessa noite, em nome de Jesus, a palavra de Deus ministrada através do nosso querido irmão Tony. Olá, queridos irmãos da Igreja Boas Novas, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez compartilhar com vocês a mensagem do Evangelho. E eu quero, antes de tudo, em nome da minha família, agradecer aos irmãos pelo apoio, pelo incentivo, pelo encorajamento que os irmãos têm nos dado aqui em Guiné-Bissau no cumprimento do desafio que Deus nos confiou de levar a sua mensagem ao povo guineense. Todos os desafios que temos enfrentado junto com os irmãos. E o apoio financeiro, as orações constantemente dos irmãos, colocando os nossos nomes diante do Senhor, as palavras amigas de incentivo e de encorajamento têm nos feito permanecer neste campo e, pela graça de Deus, produzir o fruto desejado por Ele. Nós louvamos ao Senhor porque contamos com os irmãos. E todas as conquistas que temos tido até aqui, vocês fazem parte de cada uma dessas conquistas. Louvado seja o nome do Senhor. O meu desejo é que Deus continue abençoando essa igreja, fortalecendo vocês para que produzam frutos e mais frutos ainda para a glória do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 12. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12, que diz: quanto ao mais, seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos orar? Eterno Deus, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, ministre ao nosso coração, para que sejamos fortalecidos em ti, edificados na fé, e que sejamos pessoas prontas para dar o fruto desejado por ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, esse texto me faz pensar sobre a nossa perseverança no Senhor. E perseverança é algo que todos nós desejamos. Desejamos porque nos deparamos com desafios. E os desafios são diários, são constantes e nós precisamos de perseverança.
Em 2016 eu enfrentei uma situação muito difícil no campo que estou. Eu recebi uma equipe da AMID, de líderes e pastores, e eles marcaram naquela semana uma reunião com a liderança do povo. E naquela reunião, que deveria durar apenas 40 minutos e durou mais de 2 horas, naquele momento, naquela reunião, aconteceu algo que machucou muito o meu coração. Parte da liderança se levantou contra mim e começou a falar mal, a me xingar, a dizer mentiras e dizer que eu estava fazendo coisas por meu próprio interesse, porque desejava ganhar algo em cima deles, me promover em cima deles e tudo, usando a imagem deles para ganhar algum lucro. E o que não é verdade, o que não era verdade não é verdade, e toda a liderança sabia disso. E foi um momento muito difícil, onde eu ouvia tudo aquilo e tinha que traduzir para a liderança brasileira, mostrando toda aquela mentira e sem poder responder a eles, porque se eu respondesse, viraria um campo de batalha, e simplesmente começamos a escutar. Eu estava muito machucado, mas de repente o meu coração se alegrou quando no final da reunião, aquele senhor que começou toda aquela confusão, ele, abre aspas, meu amigo, que estudava a Bíblia comigo, que pediu para eu ensinar a Bíblia para ele, fecha aspas, ele se levantou com toda essa confusão e no final ele disse, ele não respeita a nossa religião. Ele em todo tempo quer convencer-nos e convencer os nossos filhos acerca daquilo que ele acredita. E não foi isso que nós combinamos no início. Ele deve respeitar a nossa religião, porque ele não deve estar aqui, ele não merece estar aqui, nós não precisamos dele aqui. Era o desejo daquele povo, que a AMID naquele momento me retirasse do campo. A reunião acabou, muito difícil. Eu saí quebrado daquela reunião, fui para o meu quarto chorar. Fui para o meu quarto me acabar nos braços do Senhor. E ali, Nete depois foi orar comigo. Eu recebi outras pessoas que oraram comigo. Mas o meu desejo era ficar naquele quarto, não era sair dali. Na verdade, era sair dali com as malas prontas diretamente para casa, para o Brasil. E Deus não deixou. Outros vieram, me chamaram, conversaram comigo. Eu saí do quarto, mas o meu desejo era permanecer ali. E eu fiquei muito tempo com esse sentimento no coração e colocando diante do Senhor, pedindo a Deus que me desse graça para vencer. E Deus ministrou ao meu coração acerca da perseverança. E esses versículos que nós lemos aqui, ele nos faz lembrar de uma reflexão e de um questionamento. Qual daquele que estando a fazer algo muito importante, muito necessário, e se vê em uma situação muito difícil, porque algo que ele está fazendo é muito difícil e agora ele se vê incapaz de realizar? Não seria normal, esse é o questionamento, desistir? Ou pensar em desistir? Sim, pensar em desistir é algo comum, é algo natural para nós. Porém, desistir não. Desistir não faz parte da nossa vida como crentes, quando tratamos das coisas espirituais, das coisas do Senhor. O termo perseverar nos faz lembrar que essa é uma atitude pessoal. Eu não posso perseverar por você, eu posso te incentivar a perseverar. Nem você pode fazer isso por mim. É como ter fé. Eu não posso ter fé por você e essa fé ser eficiente na sua vida, nem você pode fazer por mim. É algo particular, é algo de cada um. Mas nós estamos aqui, perseverando no Senhor, porque a melhor coisa que devemos fazer é essa:
E quando vemos o apóstolo Paulo dando as instruções nesta carta, desde o capítulo 1, ele está mostrando a essa igreja acerca da perseverança, a razão de o porquê se manter firme nos propósitos do Senhor. Um dos comentaristas bíblicos, Matthew Henry, ele comenta dizendo que Paulo escreveu para mostrar que eles foram salvos por meio da graça e que, por mais miseráveis que tenham sido no passado, têm agora os mesmos privilégios que os judeus. Exorta-os a perseverarem na vocação cristã, estimula-os que andem de maneira digna da fé que professam, desempenhando fielmente os deveres gerais e comuns da religião e os deveres especiais das relações particulares. Então o apóstolo Paulo está ensinando nesta carta acerca da perseverança no Senhor. Até porque a fonte da nossa salvação é o Senhor, a fonte da nossa fé é o Senhor, a graça que necessitamos, a capacitação que necessitamos também vem do Senhor. Mas aqui eu gostaria de tratar com você algo especificamente da perseverança, fortalecendo você a perseverar em Cristo. E esta recomendação de Paulo para aquela igreja, perseverar, essa é a recomendação, ela ultrapassa épocas, gerações, situações. Nós podemos até dizer que no momento tão difícil que estamos vivendo, devido à crise global, essa recomendação ela cai como uma luva, porque nós necessitamos, os desafios são muitos todos os dias. E os cristãos eles se deparam na vida cristã com uma bifurcação na sua caminhada, onde existem duas opções, dois caminhos, e essas opções são: primeiro, perseverar, continuar firme, se manter no propósito, ou seguir o outro caminho da desistência, deixando de lado, se dando por vencido, voltando atrás. O fato é que quando olhamos para o Senhor, nós só temos uma opção. Essa de desistir, de voltar atrás, não cabe no nosso vocabulário, mas sim essa de perseverar, de continuar no propósito do Senhor. Então, nós precisamos olhar para esses textos que lemos hoje, esses 3 versículos, e aprender com o que o Paulo está dizendo acerca da perseverança. E perseverar é uma questão de entendimento, está relacionado com aquilo que temos em mente e em quem ou no que colocamos a nossa confiança. E estes versículos vão nos ensinar a entendermos acerca daquilo que precisamos para perseverar. Primeiramente, nós precisamos reconhecer que a fonte da perseverança é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo diz no versículo 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Este versículo indica que nós somos fracos, que nós não somos capazes em nós mesmos de vencermos nossos desafios espirituais. E todo esse texto ele vai trabalhar de batalha espiritual, de uma luta espiritual, que todo cristão enfrenta, porque o mal sempre está tentando nos derrubar. Porém, a força e a coragem espiritual são elementos necessários para a nossa guerra diante do sofrimento espiritual. Nós precisamos entender que todos passamos por lutas. Todos. Você enfrenta suas lutas no seu dia a dia. Você sabe das dificuldades que têm batido a sua porta constantemente. E como missionário, eu quero incentivar a você para olhar para nós, missionários, mais uma vez e entender as nossas dificuldades e o quanto precisamos perseverar. Quando eu cheguei no campo missionário, nesse campo que estou até hoje, eu, nos primeiros meses, passei por muitas dificuldades, mas tive muitas alegrias também. Foi um momento muito bom, onde eu fiz muitos amigos, tive muitas oportunidades de compartilhar o Evangelho, mesmo com limitações
não conhecia bem a língua, não conhecia bem a cultura, mas estava ali com a sede no coração de compartilhar com o povo o evangelho. E eu falava, qualquer oportunidade era para que o nome de Jesus fosse conhecido. Até que um dia, daqueles que eu tinha como amigos, ele foi convidado a me trazer um recado por parte da liderança, porque ficaram sabendo da minha insistência em pregar o evangelho. E ele me procurou, ele disse: Tony, você precisa ficar calado um pouco, você está falando muito, em todas as suas conversas você fala de Jesus, você precisa calar, sabe por quê? Porque o povo não está gostando, e eles já falaram até de fazer sharia, fazer alguma coisa em relação a você, para que você se cale usando a lei islâmica. Mas eu sei que eles estavam simplesmente querendo me intimidar, porque a lei islâmica, a sharia, não funciona em Guiné-Bissau, funciona na aldeia onde nós moramos. E eu disse para ele: olha, eu não vou me calar, eu vou continuar falando de Jesus. E se acontecer algo comigo, não é porque os muçulmanos decidiram fazer algo e eu estou sendo submetido a uma lei islâmica, não. Vai acontecer porque eu me mantive fiel no propósito de compartilhar acerca do nome de Jesus. E vocês precisam ouvir sobre Jesus. E eu aproveitava sempre. Se eu estava com os homens mais velhos, falava de Jesus. Com os jovens, falava de Jesus. Com as crianças e às vezes até com as mulheres, onde eu não tinha muito espaço. Mas eu sempre estava ali, aproveitando cada oportunidade para falar do nome de Jesus. E depois que eu falei naquele mesmo tom com o meu amigo, nunca mais ele voltou para trazer um recado dizendo que eu deveria me calar. Mas veja bem, as lutas, elas nos mostram que estamos no caminho certo. Nós temos essa fonte da perseverança, que é o Senhor Jesus, que nos dará graça para vencermos os desafios e também para vencermos as lutas, porque quando estamos no caminho certo, passamos por dificuldades. E não quer dizer que, pelo fato de termos Jesus como nosso sustentador, como a fonte da nossa perseverança, que nós não vamos passar por momentos difíceis. O cristão não está imune, o missionário não está imune às adversidades. Nós passamos por adversidades, porque, como disse o próprio apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé, na carta que escreveu, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós, se vivermos a nossa fé com fidelidade ao Senhor, nós seremos perseguidos. Por isso nos mostra que estamos no caminho certo e nós temos a nossa fonte de perseverança, que é o Senhor Jesus, e sejamos fortalecidos no Senhor. Esse é o desejo que do apóstolo Paulo para aquela igreja, que sejamos fortalecidos no Senhor também. Esse é o desejo do Senhor para nós hoje, sejamos fortalecidos. E é outra coisa, as lutas promovem alegria no nosso coração. O próprio Jesus falou: bem-aventurado, ou seja, mais que felizes, ou felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, se passarmos por algum tipo de perseguição, de dificuldade, devemos olhar para Jesus, porque Ele é a nossa fonte de perseverança, de graça que necessitamos, e seguirmos olhando para Ele, sendo fortalecidos por Ele. E isso acontece com crentes que acabaram de se converter, e isso acontece com aqueles que já têm uma longa caminhada com o Senhor Jesus. Eu lembro de um grupo de jovens felupes que receberam a palavra do Senhor nos seus corações, e por eles fazerem parte daquele grupo de pessoas que estavam em uma cerimônia chamada quifanado, quer dizer, um processo de iniciação na cultura, eles, por terem se convertido, eles passaram a ser perseguidos, e eles perseguiam com muita agressividade esses jovens, mas esses jovens se manteram
se mantiveram firmes no Senhor. Os outros faziam feitiços e colocavam nas suas lavouras, nas suas hortas, para danificar, para prejudicar, mas aqueles jovens, eles permaneceram olhando para Jesus e não olhando para as dificuldades, até que Jesus mudou aquele quadro e ao invés das suas plantações morrerem, as suas plantações produziram frutos maiores que todos ficaram admirados. Mas como isso pode ser? E aqueles jovens se tornaram líderes da igreja e hoje eles são aqueles que estão dando continuidade ao trabalho que os missionários começaram. É um trabalho fantástico, maravilhoso, porque eles não olharam para as dificuldades, eles se mantiveram firmes e eles estavam dispostos até, se preciso, morrer por causa da fé. Mas como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Nós precisamos perseverar não porque somos melhores do que os outros, mas porque temos o Senhor Jesus como a nossa fonte de graça, como a fonte que necessitamos para a perseverança. E aqui nós temos 2021, um grande desafio pela frente. E sem o Senhor Jesus jamais venceremos, mas com o Senhor Jesus venceremos todas as dificuldades que vierem aparecer. Em segundo lugar, Paulo nos mostra que nós precisamos entender em como perseverar. Precisamos entender em como perseverar. Primeiro, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos perseverando no Senhor e na força do seu poder. E aí no versículo 11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como? Revestindo-se dessa armadura. E essa armadura, ela traz em volta dela o poder do Senhor Jesus Cristo. É o poder do Senhor Jesus Cristo. E é uma ordem que nós temos aqui, de revestir-se constantemente, ajustando essa armadura constantemente. O cristão, ele já tem essa armadura à sua disposição. Agora ele precisa tomar posse dessa armadura e ajustar essa armadura no seu corpo para vencer, para prevalecer diante dos desafios. Nós não somos suficientes. A nossa suficiência é quebrada diante das dificuldades, para que a gente olhe para Jesus e receba dele a graça que necessitamos. Às vezes nós queremos fazer as coisas com os nossos métodos, da nossa forma, no nosso tempo, porque a nossa natureza, caída, ela deseja fazer as coisas desse jeito para poder satisfazer a nós mesmos. Lembra de Sansão, que foi escolhido por Deus, consagrado por Deus, mas que mudou toda a situação do propósito de Deus para a sua vida, porque passou a agir de acordo com aquilo que ele tinha no coração, de castigar os seus inimigos para satisfazer o seu próprio ego, e aí ele terminou de uma forma trágica. Lembra de Pedro também? Pedro, que quando viu os soldados prendendo Jesus lá no Getsemane, ele logo com impulso pegou uma faca, cortou a orelha do soldado. São os impulsos, mas que logo depois, por causa da pressão, já correu e abandonou o Senhor Jesus. Não, nós não podemos perseverar por impulso e nem para satisfazer o nosso próprio ego, porque nós precisamos perseverar dessa forma, revestindo-se da armadura de Deus, E a Bíblia nos mostra que ela é a nossa fonte, que ela nos aponta para a nossa fonte de perseverança, que é o Senhor Jesus, e ela nos aponta em como devemos perseverar. Jesus mesmo disse: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma forma de você estar buscando ajustar a sua armadura, buscando estar sempre pronto para enfrentar os desafios.
O apóstolo Paulo, ele também falou acerca dessa situação, de o quanto ele precisa dessa graça de Deus para se manter firme nos propósitos do Senhor. Então esse é o revestimento, quando ele diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus para comigo. Então, queridos irmãos, nós temos a nossa fonte de perseverança, que é o Senhor Jesus, e nós temos aqui o relato bíblico que nos diz como devemos perseverar. Porque devemos abrir mão do nosso eu, devemos abrir mão daquilo que nos satisfaz e das fórmulas que nós temos para resolver os nossos problemas e olhar para o texto bíblico, porque a cada dia nós temos as ciladas do diabo, mas nós temos também a armadura de Deus para sermos protegidos, não sermos apanhados de surpresa e degustados pelo diabo diante das pressões e das crises que porventura nos façam esquecer de Cristo Jesus. Nós precisamos dessa armadura, e essa armadura ela vem manifesta de várias formas. Nós temos o relato a partir do versículo 13 mostrando como ela acontece, essa armadura, mas nós encontramos situações e, por exemplo, naquela reunião que eu comecei falando para vocês que eu enfrentei, eu saí do meu quarto daquela reunião chorando, fui para o meu quarto chorando e fiquei por um bom tempo ali experimentando da presença do Senhor e buscando nele solução para o meu problema. E Jesus foi me erguendo aos poucos. Satanás tinha preparado uma cilada para me derrubar, para me tirar do campo, mas Deus não permitiu que eu saísse dali, porque Ele estava comigo. E eu busquei esse revestimento do Senhor para vencer aquela situação. E foi muito interessante, porque Deus me deu sabedoria para reverter a situação, para buscar tirar um bom proveito daquela situação que me machucou tanto. Então eu saí do quarto e eu fui para a casa daquele que começou o grande problema. E pelo fato dele ser meu amigo, de estudar a Bíblia comigo, eu tinha acesso a ele. Eu cheguei lá, ele ficou espantado porque ele não esperava me receber. Até porque o costume islâmico é: se você fere, você deve ser ferido. Se você machuca, você deve ser machucado. É como aquela velha história: olho por olho, dente por dente. Assim que eles veem a vida. E eu estava ali agora diante dele. Ele ficou assustado, talvez esperou que eu ia falar, talvez esperava que eu fosse fazer alguma coisa contra ele, mas não era essa a minha intenção. Quando eu sentei com ele, eu disse: eu vim aqui para te pedir perdão. Aí foi que ele ficou assustado, porque eu não sei onde eu errei, onde eu falhei com você, mas agora eu estou aqui te pedindo, me perdoe, porque você é importante para mim. Eu não quero perder a sua amizade, eu quero continuar com você, estudando a Bíblia com você, ensinando a palavra de Deus. Você é muito especial para mim. Não sei o porquê de você ter se levantado contra mim. Na verdade, eu sabia que era uma cilada do diabo. E fui ali. Ele simplesmente disse: eu vou na sua casa depois. Porque o costume do povo é: quando você recebe uma visita para um processo de restauração, você deve visitar também, e ali a restauração acontece. Quando ele disse que ia me visitar, eu já sabia que ele estava aberto para continuarmos amigos. E assim, irmãos, continuou esse processo de restauração. Eu fui para casa, estava animado, estava feliz, porque Deus estava mudando aquele quadro. Então eu saí do choro e comecei a sorrir. Eu não consegui recebê-lo em minha casa, porque eu fui embora para o Brasil visitar os irmãos, e ele foi lá várias vezes e não me viu em casa. Mas depois que eu cheguei, sim, aí nós tivemos a oportunidade de conversarmos. Foi um tempo muito bom.
Então nós precisamos entender que o Senhor é a nossa fonte para perseverarmos. Nós precisamos entender que nós precisamos de sermos revestidos pela armadura de Deus para perseverarmos, porque o diabo é sujo e tenta nos derrubar. E 2021 certamente terão muitos desafios. Então você precisa olhar para Jesus e você precisa entender de como enfrentar suas dificuldades para manter-se no caminho do Senhor. Em terceiro, você e eu, nós precisamos entender que o porquê ou para que devemos perseverar. Entender que o porquê e para que devemos perseverar. E nós devemos perseverar para que a força e o poder do Senhor Jesus seja conhecido. Ele disse lá em cima: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus. E agora ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta, enfrentarmos os que de fato são inimigos nossos e inimigos da cruz de Cristo. Nós, quando entendemos as situações, quando temos discernimento daquilo que está acontecendo, logo nós percebemos e temos condições de reagir. Primeiro, porque já estamos fortalecidos, já estamos revestidos e agora vamos enfrentar, vamos lutar contra as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. E essa palavra que ele usa lá em cima para se referir ao poder do Senhor é a mesma palavra que ele usou em Efésios, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 19 ao 20, quando ele diz: a qual é a suprema grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Esse é o poder que está em nós e agindo em nós quando nós perseveramos em Cristo, quando nós buscamos viver completamente a fé em Cristo. E ele ainda diz em Efésios 3,16: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então, esse mesmo poder que Paulo se refere aqui nesses 3 versículos, que esse poder que é a fonte da nossa perseverança, esse poder que nos faz revestir-nos, que nos reveste de toda a armadura de Deus, esse poder que nos dá a capacidade de entendermos as lutas que estamos enfrentando. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, que o fez sair do sepulcro, que levantou Jesus dos mortos e que fez Jesus subir aos céus e assentar-se à direita de Deus como o Senhor Todo-Poderoso. Cristo, ele nos capacita com o seu poder para vencermos as nossas lutas. É como diz o salmista: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és meu Deus, o meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Cristo nos capacita, esse poder soberano, esse poder fortalecedor, esse poder que reveste, esse poder que dá entendimento para que possamos lutar.
Ele está à nossa disposição. E é por esse poder que nós, às vezes, somos tirados do chão, onde estamos lá desanimados, quase que destruídos. É por esse poder que somos erguidos e recobramos o ânimo. Como o apóstolo Paulo já passou por essa situação, e ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, quando ele disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Esse poder que nos faz recobrarmos o ânimo. Será que um pai seria capaz de entregar o seu próprio filho por causa da sua fé? Uma pergunta que surge em meio a toda esses questionamentos, a todas essas verdades, quando ele está lá em um momento difícil da vida. E eu conheci um homem que foi capaz de fazer isso em 2007. Porque quando ele conheceu esse poder, quando ele conheceu o Senhor Jesus, ele não teve mais como reagir a não ser declarar a sua inteira confiança no Senhor. E quando ele chegou diante de toda a liderança, dizendo que ele não era mais um muçulmano e que ele era um seguidor do Senhor Jesus, por conta disso, ele tinha 2 crianças pequenas. Essas crianças foram sacrificadas por causa da sua fé. E ele chorando, ele disse: Deus vai honrar a minha fé. E Deus honrou a fé daquele homem. Ele casou outra vez. Ele teve mais 2 filhas. Ele passou a pregar o evangelho. E hoje nós temos uma comunidade de ex-muçulmanos adorando ao Senhor naquele lugar. Será que um adolescente seria capaz de enfrentar tudo por causa da sua fé? Sim, eu conheci um adolescente que foi capaz de enfrentar tudo por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Ela foi surrada, ela foi castigada, ela foi tirada da sua família, ela foi tirada da sua cidade, ela foi tirada do seu país, ela foi afastada de tudo e de todos para que ela não continuasse vivendo a fé no Senhor Jesus. E de repente, ela depois de anos volta e se declara ainda fiel ao Senhor Jesus, porque aquele que persevera no Senhor, ele não desanima, ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Eu lembro de uma vez que Nete e eu fomos provados em nossa perseverança ao Senhor. Uma vez em que o Alex ficou com malária. E essa malária era resistente. Nós procuramos tratamentos em vários lugares. Fizemos vários tratamentos. Nós já estávamos com quase 2 meses tentando tratar. E ele, tudo que comia, vomitava. A medicação ele vomitava. E aí um dia eu fui orar. Disse: Deus, o que devemos fazer? E ele me fez lembrar dos médicos da cidade lá, os cubanos. E eu procurei eles, aquele médico me atendeu com tanta presteza, com tanta atenção. E o Alex foi curado. Mas em meio a toda essa pressão causada pela doença, os amigos diziam: por que você não vai cuidar do seu filho no Brasil? Deixa isso aqui. Mas eu não tinha segurança, eu não tinha essa resposta de Deus de largar tudo e voltar para o Brasil para cuidar do meu filho. E eu estava cuidando do meu filho, mas eu sabia que Deus, Ele era o maior interessado, tanto no trabalho que nós estávamos e estamos realizando, como também da saúde do Alex. E eu não podia recuar, eu não podia voltar atrás. Eu sabia que Deus ia fazer no momento certo o milagre, e Deus fez. Está aqui o Alex vivo, com saúde e também glorificando o nome do Senhor, hoje já com 10 anos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós podemos olhar para o Senhor e Ele sempre vai nos ajudar. Ele vai sempre abrir uma porta para que o nome dEle seja glorificado, para que a gente possa então mostrar ao mundo que Ele é Senhor.
que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele está acima de tudo e de todos. Recentemente, eu recebi uma ligação, e essa ligação foi da liderança da minha aldeia, dizendo que viu uma foto na internet e que uma das nossas missionárias estava ensinando as crianças a fazer a oração cristã. E eles vieram falar comigo, mas com todo cuidado, com toda a gentileza e tudo, para não nos machucar. Interessante que em 2016 eles vieram com agressividade, tentando nos destruir. E agora não, agora já é com uma posição diferente. Porque Deus mudou a situação e Deus está mudando a situação. Então, irmãos, aquela situação que eu enfrentei, que contei no início, ela me levou a ter uma oportunidade fantástica. Porque quando eu saí da casa daquele homem, voltei para casa, ele não conseguiu falar comigo. E quando eu voltei do Brasil, eu fui visitá-lo. E de repente, o filho dele tinha morrido, mais novo. E eu achei muito estranho, porque na nossa visita a ele para prestar os nossos sentimentos pela morte do filho dele, ele, diante de outras visitas que estavam lá, de outras famílias, ele pede para nós orarmos por ele e pela família. Então aquele homem que estava me caluniando, me perseguindo, agora pede para que eu faça uma oração em voz alta, para que Deus console a família dele. Então Deus muda as situações. Por mais difícil que seja a situação que você está enfrentando, por mais difícil que seja a crise que o mundo está enfrentando, Deus tem um propósito nisso tudo. E Deus vai fazer a sua vontade. Nós temos que simplesmente olharmos para Ele, perseverarmos no Senhor, sermos fortalecidos no Senhor, revestirmos da armadura de Deus e enfrentar aqueles que são os nossos verdadeiros inimigos por meio da oração e perseverando no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça para que você possa perseverar também diante das dificuldades. Um grande abraço a todos e em breve, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos. Obrigado mais uma vez, querido irmão Tony, que o Senhor continue a abençoá-lo grandemente, continue a cuidar de vocês aí em Guiné-Bissau, né? Que vocês possam sempre ser supridos pelo nosso querido Deus maravilhoso, que tem até hoje nos abençoado e os protegido de uma forma especial. Um grande abraço à nossa querida irmã Nete, ao pequeno Alex, né? Que vocês realmente possam continuar durante esse ano de 2021 agora também, né? Com grandes coisas, grandes bênçãos derramadas do nosso Deus sobre a vida de vocês. E obrigado mais uma vez por poder aí estar conosco, participando, né, através da mensagem da palavra, que eu creio que falou grandemente ao coração de cada um aqui, que pôde ouvi-la, né, e pôde tirar algo proveitoso daquilo que o Senhor ministrou ao seu coração e ministrou às nossas vidas. Amém? Obrigado, irmão. Fique com Deus aí e que esse ano ainda possamos ainda ter mais oportunidades como essa, juntos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Espero que você possa ter usufruído de um tempo maravilhoso com o nosso querido Deus. Creio que Ele falou firmemente ao seu coração, assim como também falou ao meu coração. E eu creio que nós temos muito ainda a experimentar daquilo que Deus tem para nós. Então que esse ano realmente seja um ano onde nós possamos ouvir mais ao nosso Deus, buscar mais ao nosso Deus, batalhar em obediência ao nosso Deus e ser bons testemunhos nessa terra, né? E creio que vamos fazer grande diferença naqueles que vão estar ao nosso redor. Amém? Quero orar para estar encerrando, né? E que o Senhor Jesus ainda continue a ministrar a nós ainda no restante dessa noite que temos, né? E a semana que vai se iniciar, que também seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor. Nós agradecemos pelas mais ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Sabemos, Deus,
das limitações que nós temos, das lutas que temos dentro do nosso coração. Mas cremos, Deus, que o Senhor sempre está no controle. Por isso, Deus, nós continuamos a entregar todo o restante desse ano nas suas mãos. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor use as nossas vidas, que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas que vão passar por nós, e possamos estender a mão, possamos de alguma forma auxiliá-las e, acima de tudo, proclamar o seu amor e o seu evangelho a tantas pessoas que precisam, Pai. Louvamos e agradecemos a Deus mais uma vez, Deus, pela vida dos missionários que estão no campo, Deus, servindo, Deus, com dedicação, afinco, Deus, proclamando o seu amor, o seu evangelho, em lugares até inesperados, onde com grandes dificuldades, Deus. Mas eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a abençoá-los, a supri-los, a protegê-los, Deus, e nunca nos deixando faltar nada, Pai. Que o Senhor se revele de uma forma tremenda na vida de cada um, Pai. E que nós aqui também possamos ser grandes missionários, aonde nós estamos, Pai. E ali nós possamos ser proclamadores da Tua Palavra, do Seu Evangelho. E possamos ver realmente, grandiosamente, a manifestação da glória e do poder do Senhor, Pai. Não para que nós possamos ser exaltados, mas para que o Seu nome seja exaltado e glorificado através disso, Pai. Obrigado mais uma vez por esse tempo junto conosco. Obrigado por esse culto, Pai, que foi para o Senhor e para que o Senhor fosse engrandecido e exaltado. Por isso, Deus, nós te entregamos também o restante agora da nossa noite. Que possamos ainda ter um restante de noite abençoado, restante de noite cuidado por Ti. E que possamos continuar com a mesma comunhão dentro dos nossos lares, com nossos familiares, nossos amigos, com aqueles que estão ao nosso redor. E a nossa semana seja uma semana produtiva, principalmente para o Senhor, Deus, que nós possamos ser bons testemunhos e a Sua palavra seja proclamada através de nós. Usa nossas vidas de uma forma maravilhosa, Pai. E te louvamos e te agradecemos mais uma vez por todo esse tempo. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs. Que vocês tenham uma excelente noite, um restante de domingo abençoado e uma semana também abençoada na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau!